Lutas espaciais, um tema bastante pertinente e meio aleatório que eu decidi trazer pra cá. O motivo disso é porque eu li um artigo bem interessante nesse site aí que tá aparecendo na tela, SFWA, um site de notícias voltadas para ficção científica, voltadas para a literatura norte-americana. Então é meio raro você ver coisas brasileiras, mas eu achei interessante trazer para cá, pois é um tema aí, como eu falei, aleatório. Pode te ajudar aí, pode te auxiliar na hora de avaliar uma luta espacial, na hora até mesmo de escrever. Eu sei que alguns autores vão ver esse vídeo aqui e eu acho bastante pertinente. Então vamos começar a falar sobre lutas espaciais, falar um pouco aí da minha opinião, falar um pouco ali sobre o artigo, algumas sugestões, etc. Em primeiro lugar, falar sobre o que eu vejo de maiores erros sobre o que eu acho de lutas espaciais. Relacionado a erros, eu vejo as pessoas simplesmente pensando que ali se trata de apenas uma luta de humano versus humanos. E isso é um dos maiores problemas, pois, apesar de sempre assemelharmos as lutas aos movimentos humanos, às artes marciais humanas, o que deve ser levado em consideração que pode haver outras raças, mesmo que sejam humanoides, com resistências diferentes, com aparências diferentes, com valores diferentes, e até mesmo, sei lá, ela pode ter 4 braços, isso já é assim, uma vantagem em número para aquela raça se comparada a humana. É uma diferença gritante que pode ser levada em consideração na hora de se ler uma luta espacial. Na hora de fazer uma luta espacial. Luta espacial, nesse caso, troca de socos. Não estou falando de batalhas espaciais, de foguete contra foguete. É no soco ali, sabre contra sabre, etc. E o que eu acho que deve ser mais pertinente, né, dentro de uma luta espacial é levar em consideração valores, né? Valores de uma raça específica. Por exemplo, se uma pessoa ali está lutando para defender seu povo, se aquela luta ali pode levar à morte, o que aquela pessoa está ganhando lutando com um alien e o alien está ganhando ali, beleza? Sempre levar em consideração a fisionomia. E além disso, utilizar ali o ambiente à sua volta, né? Que seria um ambiente espacial futurístico, para usar na batalha. Por exemplo, sei lá, se você tiver uma lambreta elétrica espacial, por que não ir com ela para uma luta? Como se fosse um cavalo, dando socos com ela, em cima dela, etc. Agora, outro tema aí bastante pertinente dentro do artigo, que eu achei interessante, é onde acertar primeiro numa luta, né? Por exemplo, um alien pode ter 9 corações, então você não vai ter que acertar apenas na cabeça dele, por exemplo. Vai que os corações dele são cérebro, entende? Você vai ter que acertar 9 vezes em 9 corações para poder matá-lo. Ou sequer nocauteá-lo. Se, por exemplo, uma raça pode ser nocauteada, mas para morrer, você deve injetar algum fluido nela. Um fluido estranho. E um exemplo assim que pode ser levado assim, em consideração na hora da luta é até mesmo Godzilla vs Kong. Não chega, por exemplo, a ser uma luta espacial, mas é uma luta de ficção científica. Ficção científica não é apenas coisas que acontecem no espaço, são coisas que acontecem aqui na Terra, realmente. E o Godzilla vs Kong, os monstros têm alguns pontos assim, meio fracos, meio que desvantagem deles próprios. Falar do Kong, o Kong tem que acertar golpes perto e utilizar da sua inteligência. E o que deveria ser considerado seu ponto fraco? Talvez seus punhos. Como vimos lá no Kong 2. Kong 2 não, Godzilla vs Kong 2. Ele tem fraquezas quando não tem punhos. Isso pode se tornar um problema, pois o contrário do Godzilla pode talvez ser considerado uma fraqueza aí, parte ali do seu garganta. Isso, sem ela ele não ia fazer nada. Então o Kong poderia simplesmente mirar ali, focar seus golpes. O Kong tem uma clareza fraca sem seus punhos, pois ele não vai ficar chutando todo mundo, entende? Esses são os pontos assim que podem ser levados em considerações. Não é um exemplo muito bom, pois os dois têm muitas resistências, mas é um filme que eu gostei e eu gostaria de ter levado pra cá. Além disso, outro tema importante dentro do artigo, que eu acho bastante interessante, é a parte do armamento. Até mesmo como parte ali da resistência natural ali do Godzilla vs Kong. As duas feras têm resistências assim, que resistem a bombas atômicas. E insano, eles resistem a golpes aí que apenas titãs podem dar. Mas, indo para outra esfera, queremos saber mesmo de equipamentos espaciais, daquelas roupas coladas ao corpo, aquelas roupas ultra tecnológicas. Um exemplo grande disso é Duna, especificamente aquela armadura onde a pessoa tem que ficar enfiando uma faca para atingir o golpe, que tem tipo um escudinho ali protege golpes, ameniza a dor. Enfrentar um oponente com aquilo sem ter outra armadura como usuário vai atrapalhar bastante a luta. Isso é uma coisa bastante elevada às lutas espaciais. É a desvantagem, né? A desvantagem de uma pessoa
tem, não tem no caso, né? Não tem uma armadura, que não tem uma espada, em relação a outra que está extremamente equipada. É o que acontece, por exemplo, nas batalhas medievais. Uma pessoa de armadura tem uma vantagem clara à pessoa pelada, vamos dizer assim. Em Duna não é diferente. Uma pessoa debilitada não vai conseguir lutar contra forte, não vai conseguir lutar com uma pessoa com armadura. É o que pode acontecer nas lutas espaciais. Uma armadura ali ultra tecnológica por parte de uma raça, na outra ter estratégias, ter animais para poder auxiliar na luta. Mas nenhuma armadura é impenetrável, né? Sempre pode ter estratégias por parte de alguns personagens para lutar contra equipamentos que nunca foram vistos antes. Isso é o que acontece a maioria das vezes. Eu acho bem bom. Agora, para finalizar, como finalizar, né? Como finalizar uma luta. Por exemplo, o que um protagonista ganharia ao matar seu inimigo? Era apenas vingança? Uma redenção ao seu povo? Há vários questionamentos que o autor, que a autora deve fazer. Você, como leitor, pode analisar também, pois apenas uma luta por vingança, na maioria dos casos, não é tão bom. Se a sua obra não for focada em vingança, não é tão bom. É interessante sempre ter uma luta ali pra demonstrar a força do seu protagonista, demonstrar sua personalidade, debater questões ali éticas por parte de uma raça, colocar valores de uma raça em cima da outra. Isso que eu acho interessante. E como finalizar, é mais por parte, como eu falei, se um alien ali precisa ter uma substância para poder matar, você precisa colocar fogo nele. Se, por exemplo, ele é uma inteligência coletiva e tem que matar mais coisas ainda, se é um androide, será que tem que hackear ele? É algo a se pensar na luta espacial. E são inúmeros questionamentos. Não dá pra trazer tudo em apenas um vídeo. É apenas menos no lendo, tendo contato com literatura de ficção espacial. Então, antes de acabar o vídeo, deixa algumas dicas aí de leitura, algumas dicas de filmes aí na tela, para você ter um contato aí com maiores lutas espaciais, maiores filmes de ficção científica no geral. Caso tenha gostado das dicas desse vídeo, né? Um vídeo mais rápido, mesmo para falar sobre isso, um relatório para ouvir. Foram lutas espaciais. Mas se você tenha gostado do vídeo, tem um comentário, um like e uma inscrição aí no canal, ajuda bastante. Deixe também feedbacks aí para próximos vídeos. Então, até mais.